11 anos a fazer as perguntas certas. O Observador está a comemorar o seu 11º aniversário e queremos partilhá-lo consigo. Junte-se a nós e desfrute de todos os conteúdos por apenas 39,90€. Assine o Jornalismo Independente, agora com 58% de desconto em observador.pt. Começa agora a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado João Oliveira, eurodeputado do PCP. Bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia. Olá, bom dia. São 5 perguntas, cada resposta certa vale 5 pontos. Se tiver ajuda e acertar, recebe 2 pontos. Tudo certo? Certíssimo. É a Comissão de Inquérito mais exigente em que já participou. Mas é a mais curta. João, não é preciso ouvi-lo falar muito para percebermos de onde vem o seu sotaque, é alentejano, de Évora. Vamos ver se conhece bem a sua cidade e o seu partido. Em que ano regressou a CDU à liderança da Câmara Municipal de Évora depois de a perder para o PS? Essa foi uma das mais fáceis, foi em 2013. Foi só para aquecer e para dizer que somos boas pessoas. Então, agora que o Partido Comunista tinha um representante no Parlamento Europeu, é que o João Oliveira se vai candidatar à Câmara. Fartou-se dos chocolates belgas ou das batatas fritas de Bruxelas que o Paulo Raimundo falou ontem? Olha, eu confesso que nem os chocolates nem as batatas são propriamente fatores de incentivo. Eu diria que os chocolates e as batatas são bons fatores de incentivo para Bruxelas, para estar em Bruxelas, mas infelizmente não há só fatores de incentivo em Bruxelas. Confesso que não é propriamente o Parlamento Europeu não é propriamente assim, o espaço onde haja mais elementos de convite, digamos assim, ainda para Bruxelas. Mas este desafio agora de ser candidato à presidência da Câmara de Évora é naturalmente um desafio que vai muito para lá da dimensão das batatas e dos chocolates, ou seja, da dimensão propriamente pessoal e até, digamos assim, gastronómica ou alimentar que tem havido no Parlamento Europeu. Eu quero dizer-vos de forma muito, muito clara que tenho gostado muito desta experiência de ser deputado no Parlamento Europeu e tenho feito este trabalho com muito entusiasmo e muito interesse, porque descobri um espaço de intervenção que não conhecia, naturalmente, nunca tinha tido nenhum contacto com o funcionamento do Parlamento Europeu, um contacto direto com o funcionamento do Parlamento Europeu, e tinha umas expectativas muito baixas. E confirmo, e foram superadas. De facto, foram superadas, porque de facto há um espaço de intervenção política ainda assim maior do que aquilo que eu julgava que havia. Há uma multiplicidade de matérias que também acaba por ser estimulante e desafiante, não estamos propriamente afunilados, pelo menos no meio da minha circunstância, em que sou deputado de uma delegação de deputado único, tenho que tratar de quase tudo aquilo que se trata no Parlamento Europeu. E, então, mas isso quer dizer que ficou um bocadinho mais europeísta, João Oliveira? Não, quer dizer que vejo com outros olhos a intervenção que os comunistas têm que ter no Parlamento Europeu, porque de facto há um conjunto muito grande de decisões que aqui são tomadas que condicionam depois a nossa vida nacional e de forma muito significativa em alguns casos. Mas há muito aquela ideia, João Oliveira, na população em geral, de que esses assuntos são decididos pelos tecnocratas em Bruxelas e que o povo não tem voz. Ficou com a ideia desta experiência, com a ideia de que há uma participação efetiva dos representantes do povo nessas decisões? Olha, eu acho que as duas coisas são verdades na sua dimensão respectiva. Há uma grande quantidade de decisões que são tomadas, há uma máquina muito pesada de eurocracia, de eurocratas, sobretudo a partir da Comissão Europeia, ou seja, a Comissão Europeia é de facto uma grande máquina de burocratas que tomam decisões e as levam por diante sem grande capacidade de escrutínio público e, portanto, com tudo aquilo que a burocracia tem de pior é a falta de escrutínio público e político. O Parlamento Europeu ainda assim é um espaço onde esse debate político se faz de forma mais intensa e mais visível. E muitas das decisões envolvem também o Parlamento Europeu de uma forma direta. E, portanto, eu acho que há aí uma combinação dessas duas coisas, sendo duas verdades que não são incompatíveis. E agora vai então dedicar-se a uma luta autárquica, e é por aí que vamos agora, João Oliveira, para a segunda pergunta. Esta também é facílima, mas de facto está tudo oferecido hoje. Enfim. A pergunta é: quantos municípios são neste momento liderados por eleitos da CDU? Bem, nós temos a expectativa de, a partir deste ano, do final deste ano, de outubro deste ano, serem mais.
mas eu tenho a ideia que neste momento são 19. Já foram 24. Está certíssimo. Acho que são 19. É isso. Será talvez o número mais baixo de câmaras lideradas pela CDU, não é? Desde que em democracia. Sim, tenho ideia que anteriormente tivemos sempre mais maiorias em mais autarquias, mas isso não é nada que não se resolve em outubro deste ano. Claro. Quer já avançar com alguma expectativa em relação a isso? Liderança de câmaras? Olha, não sei, é difícil de dar assim um número, mas eu acho que temos muito boas possibilidades, não apenas de recuperar a gestão de algumas autarquias que perdemos para o Partido Socialista nas últimas eleições, mas eventualmente até disputar outras que não perdemos nas últimas eleições e que podemos vir a disputar para o PS e para outros partidos, para o PSD também. Mas o que é possível, não apenas recuperar algumas daquelas que perdemos, mas inclusivamente ganhar maiorias noutros municípios onde não as tínhamos anteriormente. Eu, honestamente, tenho visto alguns elementos concretos de mobilização em alguns municípios que apontam nesse sentido, sobretudo no Alentejo. Portanto, não querendo arriscar um número para não falhar, eu diria que temos muito boas condições disso. E o que é mais importante estrategicamente para o PCP? Em termos de influência política no país, como é evidente, é o Parlamento e de facto eleger mais deputados ou conquistar mais autarquias? Eu sei que me vai dizer que são ambas, não é? Mas a presença no terreno é mais importante para o PCP. Eu diria, acertou na pergunta que fez, ambas. As dimensões são importantes, porque na sua diferente expressão elas acabam por ter uma importância que não é substituível. Ou seja, a nossa intervenção política nas autarquias que tem, de resto, o resultado de um reconhecimento muito próximo das populações da importância da CDU, do trabalho da CDU e da correspondência que esse trabalho da CDU tem com as necessidades das populações, acaba por ter, digamos assim, uma marca de proximidade com as populações muito, muito, muito significativa, muito mais evidente, que cria laços muito mais fortes e muito mais diretos. A representação a outros níveis, nomeadamente na Assembleia da República e no Parlamento Europeu, tem um caráter mais difuso, porque sendo uma representação de âmbito nacional, naturalmente não há a possibilidade, digamos assim, uma correspondência tão direta quanto aquilo que acontece nas autarquias. Ainda assim, das pessoas que trabalham, esta experiência, tenho a experiência de ter estado 15 anos na Assembleia da República mais marcada, mas eu diria que este último ano que tive no Parlamento Europeu como deputado do Parlamento Europeu acaba por confirmar isso mesmo. Quer dizer, há muitas circunstâncias em que mesmo pessoas fora do nosso espectro político, distantes do PCP e da CDU do ponto de vista político ou eleitoral, acabam por reconhecer na nossa intervenção um elemento de ligação e de correspondência aos seus interesses, às suas necessidades, que os aproxima de nós, ainda que essa proximidade acabe por não ter, digamos assim, o elo tão direto quanto tem do ponto de vista autárquico, porque do ponto de vista autárquico há a capacidade de executar, digamos assim, decidir e executar aquilo que está a defender de uma forma mais evidente e, portanto, fazer essa comprovação entre o discurso e a prática de forma mais evidente. E esse elemento também, naturalmente, acaba por ser um elemento de desafio muito grande para que esse candidato a uma autarquia em representação da CDU, particularmente mesmo numa autarquia que tem a importância que tem a autarquia de Évora. Vamos esperar por essas eleições, há outras primeiro. João Oliveira, agora uma pergunta fresquinha que tem a ver com a atualidade desta manhã. O conclave, que vai reunir-se hoje no Vaticano, o que lhe perguntamos é quantos cardeais vão escolher o próximo Papa? Quantos são os cardeais eleitores? Olha, essa é uma boa pergunta. Sabe que eu fiz uma referência, já não tenho a certeza, mas acho que eram 135, não tenho a certeza. Vi uma notícia de que um teria sido excluído, portanto, não sou que eu sou assim. Então 135 fora um, quero ajuda. Se for só isso, são 134. Peça ajuda. É melhor pedir ajuda. Por acaso, eu acho que já estava em linha quando aqui... Peço ajuda. Peço as opções. As opções. Serão 122, 133 ou 151?
Bem, então serão 133. Paixão. É isso. Paixão. Não era 134, 2 era pontos. 133. Exatamente. 133. Bom, Bem, mas eu confesso, isto na escola primária onde eu andei, dizia-se que era uma paiada. Esta resposta foi uma paiada. Este acerto nesta resposta foi uma paiada, porque foi de facto uma referência que não tinha propriamente clara e certa. Foi aqui, mas depois tive um instinto. A questão do processo de escolha do secretário-geral do PCP também suscita sempre muita curiosidade e também algum segredo. Não há intervenção do Espírito Santo, sabemos disso. Mas é um processo também assim que suscita curiosidade. E o João Oliveira é uma espécie de Tolentino Mendonça, não é? Sabe que um dia pode ser o líder do partido, mas também ainda não sabe quando. Não é? Não. Quantas vezes é que já foi apontado? Olha, não só porque de facto essa escolha do secretário-geral é uma escolha muito mais, muito mais objetiva, muito mais mundana e, portanto, está muito menos sujeita à volatilidade que tem uma escolha feita por inspiração do Espírito Santo e, portanto, há, digamos assim, argumentos objetivos que permitem antecipar e adivinhar de forma muito mais acertada essas coisas que são feitas no PCP. E eu diria que por esses motivos todos estou livre dessa responsabilidade. Tenho a certeza absoluta que estou completamente livre dessa responsabilidade. Mas porquê que diz isso? Que características é que tem que ter o secretário-geral? Por vários motivos que me dão essa certeza. E agora, e sobretudo, há 2 anos para cá, por um outro, porque nós fizemos uma escolha muitíssimo acertada para essa responsabilidade de ser secretário-geral do PCP e porque o meu camarada Paulo Raimundo tem pela frente uma grande perspectiva de exercício dessas responsabilidades com todo o acerto e com todo o contributo que ele pode dar no exercício dessas responsabilidades e, portanto, confesso-lhe que essa é a última das preocupações com que vivo na minha vida. Mas foi uma escolha inesperada, João Oliveira, de Paulo Raimundo. Para quem está de fora, quem não está dentro do partido, foi uma escolha inesperada. Quais foram os critérios para a escolha de Paulo Raimundo? Olha, há naturalmente vários critérios, vários elementos da responsabilidade, vários elementos que pesam na escolha de alguém para essa responsabilidade, que têm que ser cruzados, naturalmente a capacidade política, a firmeza política e ideológica, todos esses elementos são elementos de grande importância e de grande relevo. Há naturalmente uma necessidade de conhecimento do partido, do funcionamento do partido, da estrutura do partido, de forma transversal e a diversos níveis de responsabilidade. Não me parece que a responsabilidade de secretário-geral possa ser assumida por alguém que não tenha tido de facto um percurso de responsabilidade na estrutura do partido que lhe permita ter uma noção exata daquilo que é o PCP, da forma como se estrutura, como está enraizado na sociedade, conhecer o funcionamento das suas organizações. E o Paulo teve, de facto, esse percurso em diferentes responsabilidades, em diferentes regiões do país, em diferentes áreas, em diferentes frentes de trabalho. E, portanto, eu diria que há uma experimentação dos dirigentes do partido que eu acho que acaba por ser essencial para se poder ter condições para o desempenho dessa responsabilidade de secretário-geral. São critérios internos, esses critérios internos são mais importantes do que critérios, por exemplo, como a notoriedade de eventuais líderes do PCP? Olha, vamos lá ver, há critérios que nós determinamos e que podemos determinar em função da nossa própria capacidade de decisão. Há outros que não. O fator da notoriedade não é propriamente um fator que nós possamos decidir que agora tem mais notoriedade deste dirigente do que aquele. Mas havia alguns, como o próprio João Oliveira ou João Ferreira, que tinham claramente essa notoriedade. Deixe-me lá dizer uma coisa. Eu compreendo que esse elemento de notoriedade que faz algumas pessoas mais conhecidas do que outras inclina as pessoas para determinadas opções e para determinadas preferências. Agora, esse elemento é um elemento exterior à escolha que tem que ser feita. Porque a notoriedade, quer dizer, o Paulo Raimundo ninguém o conhecia quando ele foi escolhido e hoje toda a gente o conhece e toda a gente lhe reconhece as capacidades que ele tem e toda a gente começa a perceber que algum do preconceito com que ele foi tratado ao início, de facto é preconceito que não faz sentido nenhum e que ele é uma pessoa cheia de capacidades e muito competente. E, portanto, à medida que ele se vai tornando conhecido, as pessoas também o vão reconhecendo em todas essas dimensões e em todas essas qualidades que ele tem. É uma questão de tempo e é uma questão de espaço. Se lhe der espaço para ele poder ser de facto reconhecido, se der espaço para ele poder
pelo poder, na prática, fazer aquilo que tem, não é fazer nada de baixo, é fazer aquilo que tem como obrigação fazer. Se lhe for dado espaço, até do ponto de vista mediático, para que ele possa dar-se a conhecer e dar a conhecer as posições do PCP, tenho a certeza absoluta que todos esses preconceitos vão ser ultrapassados e que as pessoas vão perceber que, independentemente da notoriedade maior ou menor que tem este ou aquele militante, que a escolha foi uma escolha acertada. Vamos então à quarta pergunta, só faltam mais duas, e esta tem que ver com presidenciais, e vamos aqui um pouco à história. Qual o candidato apoiado pelo PCP na primeira volta das presidenciais de 1986? As únicas que tiveram segunda volta. Bem, eu tenho ideia, essa agora arrisco-me a falhar, se calhar vou mesmo pedir ajuda. Ajuda? Então... Vou mesmo pedir ajuda, porque eu tenho ideia que foi o Francisco Salgado Zenha, mas já não tenho a certeza. Portanto, se calhar vou pedir ajuda para ter a certeza, para ter algumas hipóteses de... Não sei, quer arriscar? Não sei se ajuda. É melhor arriscar. Então o homem de Évora não arrisca. Leva logo 5 pontos, então. Então arrisco que foi o Salgado Zenha. Foi o Salgado Zenha. Muito bem. O PCP chegou a apresentar um candidato, Ângelo Veloso, mas desistiu antes das eleições e apoiou o independente Salgado Zenha. E agora nós sabemos que, entretanto, no calendário político se interpuseram as eleições legislativas, muitos já estavam a pensar nas presidenciais, mas agora, olhando para essas presidenciais do próximo ano, qual vai ser a estratégia do PCP? Apresentar um candidato próprio ou haverá aqui possibilidade de apoiar um candidato independente? Olha, ainda bem que... Eu não sei se a pergunta foi feita de propósito ou não, mas eu julgo que o exemplo das eleições de 86, quando apoiámos Salgado Zenha, são um bom exemplo de como são falsas aquelas acusações que muitas vezes são dirigidas ao PCP de sectarismo, de falta de abertura a gente de fora do partido. O Salgado Zenha era uma pessoa que não era do PCP, aliás era até mais próximo do PS do que propriamente do PCP, tinha um percurso de intervenção, teve um percurso de intervenção eventualmente mais próximo do PS. Mas isso é revelador de que o PCP já em 1986 dava provas vivas de não ser nenhum partido sectário, e pelo contrário de ter uma compreensão muito nítida daquilo que do ponto de vista político é mais relevante e daquilo que se assume com maior relevância em cada circunstância. Mas de então para cá apresentou sempre candidatos próprios, não voltou a apoiar um candidato independente. Poderá agora, desta vez, apoiar um candidato independente? Olha, essa é uma discussão que não fizemos. Eu diria que essa opção pode não estar excluída. Essa opção não estará excluída, porque essa é uma discussão que nós ainda não fizemos e não fechamos. Agora, há uma certeza que eu lhe posso dar, é que o PCP fará aquilo que tiver ao seu alcance e nas suas possibilidades para que haja, nesta disputa eleitoral para a presidência da República, uma candidatura que reflita aquilo que para nós é absolutamente essencial no exercício das funções de Presidente da República. Ou seja, de certeza absoluta que nós apoiaremos uma candidatura que protagonize esse exercício das responsabilidades de Presidente da República que o país precisa e que não é muito difícil de adivinhar, porque ele está estabelecido na Constituição da República Portuguesa e tem na Constituição a sua referência e o seu critério. E, portanto, essa certeza eu posso lhe dar. Vamos apoiar, de certeza absoluta, uma candidatura que protagonize essa visão que temos da responsabilidade do Presidente da República. Se será militante do PCP, se não será, essa discussão não a temos feita, não a temos fechado, e, portanto, eu diria que, à partida, todas essas hipóteses estarão em aberto. Isso é para decidir quando? Antes das autárquicas, depois? Bem, convenhamos que o calendário eleitoral não está propriamente muito alinhado para que estas decisões possam ser tomadas nos tempos certos, do ponto de vista daquilo que seria um calendário normal de decisão, porque, entretanto, meteram-se eleições legislativas, quer dizer, já havia eleições autárquicas em perspectiva antes das eleições presidenciais. Entretanto, meteram-se umas eleições legislativas pelo meio a complicar o calendário das outras duas. Mas eu diria que, eventualmente, nos próximos meses essa decisão estará tomada. Não me parece que possa ser também uma decisão que seja protelada para muito mais tarde. Nos próximos 2-3 meses, eventualmente, essa decisão há de ser tomada. Vamos aguardar, então. Muito bem, está com 17 pontos, 17 não é? pontos, sim. Nada mal. Ainda tem mais 5 chegar aos 22, não é? Vamos à última questão. Vamos à música. Isto não é nenhuma indireta à K7 do PCP. Não tem nada a ver, até porque já estamos noutra era, não é? E até porque isso é um suporte completamente ultrapassado. Exatamente. Está a ser recuperado agora. Agora o streaming. Agora Depois do vinil é a K7.
Já falar com um jovem, falar com um jovem de 20 anos sobre o que era enrolar uma fita com um lápis é uma coisa que já ninguém percebe. Eles não percebem mesmo. Não percebem mesmo. João Oliveira, eu acho que esta é fácil. Quem eram os três tenores? Diga-nos pelo menos o nome de dois destes três. Os três? Os três tenores. Os três? Estamos a falar de tenores. Então, o Pavarotti, o Plácido Domingo... Não, está certo. Chega. O terceiro? Mas ainda isso um bocadinho de fora, se não fosse ainda chega lá outro, que eu tenho a impressão que era espanhol também, que é o Carreras, José Carreras. Certíssimo. Mas mesmo assim só dá 6 pontos. Só dá 5 pontos. Esta agradeço à minha mãe. Esta tenho que agradecer à minha mãe, porque se não fosse a minha mãe não conseguia dar-vos o resto da resposta. Foi ela que fez a sua cultura musical de alguma maneira? Também fez e sobretudo nesta área foi ela que a construiu toda. A minha mãe é uma mulher que gosta muito de música sinfónica e de ópera e esta referência dos três tenores, esta resposta que lhe dei é inteiramente da responsabilidade dela. Então temos que lhe tirar 2 pontos e comparar a sua mãe. Não, mas João Oliveira, é justo. Nós chegámos a este tema depois de sabermos que o João Oliveira foi tenor do Grupo Coral da Assembleia da República. Quem eram os deputados à altura que desafinavam mais? Olha, deixe-me lá fazer aí uma precisão. Então. Eu fui tenor porque eu tinha que ser encaixado em algum naipe. Não é propriamente que eu tenha qualidades de tenor. Aliás, eu acho que a melhor qualidade que eu tinha no Grupo Coral da Assembleia da República era fazer playback quando sabia que ia desafinar. E, portanto, a circunstância de ter sido tenor era só porque entre os 4 naipes tinha que ser encaixado em algum, e normalmente 4 naipes, porque nós só tínhamos 4 naipes na Assembleia da República, baixos tenores, contraltos e sopranos, e portanto eu entre os baixos e os tenores precisava de ser encaixado. Quando cantávamos peças a 3 vozes era mais fácil, porque só havia na prática o correspondente a uma voz masculina, digamos assim, e portanto eu era encaixado nessa. Quando havia peças a 4 vozes, normalmente ia parar aos tenores, mas eu também não sei bem se essa era a melhor classificação. Então era o João Oliveira que a mais desafinava no grupo. Não chegava porque fazia playback. E vou-lhe dizer uma coisa. Deputados com quem tenha cantado no Grupo Coral da Assembleia da República, houve um que de facto foi absolutamente excepcional, porque para além de saber música tem uma belíssima voz e é muitíssimo afinado, que é o Francisco Madeira Lopes, que era deputado do Partido Ecologista aos Verdes, e que era um contributo excepcional para a qualidade do Grupo Coral da Assembleia da República. Politicamente... Por momentos, já agora, João Leão, por momentos pensei que ia falar de Pedro Passos Coelho. Eu também. Nunca cantei com o Pedro Passos Coelho no Grupo Coral da Assembleia da República. Não posso fazer essa apreciação. Nunca. Que pena. Não posso fazer essa apreciação. Devia ser um belo espetáculo. Admito que sim, mas nunca tive essa possibilidade. Politicamente, a desafinar politicamente, há muitos mais isso. Não chegava agora mais uma hora para estarmos aqui a falar disso, porque para desafinar politicamente o que não falta são exemplos de deputados sem essas qualidades. Mas eu digo uma coisa, antes desafinassem na música e afinassem na política, que ficava o país muito mais bem servido. Mas a sua atividade enquanto tenor ficou pelo grupo da Coral da Assembleia da República ou mantém esse gosto e esse tipo de atividades? Não, cantar agora só canto no banho. Antes de ter cantado no Grupo Coral da Assembleia da República, tinha cantado num grupo coral infantil quando era pequena em Évora. Aliás, num grupo coral que deu origem, entretanto, ao Conservatório Regional, o Évora Música. Mas foi a única experiência que tive. Entretanto, no Grupo Coral da Assembleia da República tive também uma belíssima experiência, mas saindo do grupo Coral da Assembleia da República acabei com as cantorias em público. Cantar agora só mesmo no banho. A geringonça também afinou. Isso é outro tipo de afinação. Porque depois desafinou, não é? Nessa altura é que ainda tinha mesmo tempo para poder cantar no Grupo Coral da Assembleia da República, porque a necessidade de afinar a música do ponto de vista político não deixava tempo livre para isso. João Oliveira, sai daqui com 22 pontos. Foi bem bom. Bem bom. Pronto, foi um bom resultado. Também acho que assim, nenhuma comissão de inquérito tão bem pontuado como nós. Vocês são muito generosos. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um bom dia, João Oliveira. Obrigado.